Bom dia a todos. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira, vamos dar início à sessão solene do Dia do Município e da Cidade, que comemora hoje 25 anos desde a elevação a essa categoria, com um momento musical protagonizado pelo Ensemble de Sopros da Banda de Música de Antas, com Carla Caramujo. O município de Esposende sempre honrou aqueles que, com a sua dedicação, a sua competência, seu saber e vontade, contribuíram para o engrandecimento do concelho. Nesta perspectiva, enquadram-se os trabalhadores da Câmara Municipal, que ao longo de 25 anos desempenharam as suas funções ao serviço do município. Assim, a Câmara Municipal deliberou atribuir a distinção por bons serviços aos funcionários Maria Amélia Gomes Jaques, José Paulo Portela Pinheiro, Paulo Sérgio Marques Miquelino, e Maria Luísa Leite, que se faz representar pela colega e amiga de trabalho, Alzira Maciel. Segue-se a entrega dos votos de louvor atribuídos por deliberação municipal ao longo do último ano. A Escola Básica do Facho, em Apulia, do agrupamento de escolas António Correia de Oliveira, vai receber os louvores a senhora coordenadora da escola, a professora Manuela Martins. Segue-se a entrega do louvor à Escola Básica de Forjães, do agrupamento António Rodrigues Sampaio. Vai receber os louvores a senhora diretora do agrupamento de escolas António Rodrigues Sampaio, doutora Paula Cepa. Seguidamente vai receber um voto de louvor o Grupo Desportivo da Apulia, vai receber o louvor a Comissão Administrativa, constituída pelos senhores
António Soares, Adriano Ribeiro e Júlio Monteiro. A terminar a entrega de louvores, o município de Esposende distingue Hernani Zão Oliveira. Segue-se a entrega das medalhas de mérito com que a Câmara Municipal de Esposende distingue aqueles que mais se destacam no trabalho em prol do município. Manuel Albino Penteado Neiva, arranja a fita do primeiro. João Ferreira Gaspar Furtado, Padre Emílio Alves Martins Gaio, o senhor também pede que nos lembremos dos ninguém. O município de Esposende sempre agraciou aqueles com a sua dedicação, a sua competência e o seu trabalho contribuíram para o engrandecimento do concelho. Nesta perspectiva enquadra-se o perfil de Bernardo José Ferrão. Vai receber a medalha o filho, o senhor arquiteto Fernando Ferrão. A elevação de Esposende à condição de cidade há 25 anos constituiu uma viragem significativa na vivência das pessoas e instituições, mas essencialmente representou a abertura de oportunidades e a projeção regional e nacional do concelho. Convido-vos agora a assistir a um pequeno filme sobre tal importância na mudança na vida de Esposende. Hoje assinalam-se os 25 anos da elevação de Esposende à cidade. 446 anos depois de ter sido vila por carta régia de Dom Sebastião, Esposende foi vila no século XVI porque os homens de então assim o quiseram, lutando pela autonomia relativamente a Barcelos. E foi cidade porque os protagonistas de 1993 assim o entenderam e trabalharam em prol para que tal fosse possível. Sem dúvida que o município terá de estar eternamente grato a essas pessoas que, com o seu empenho e espírito de abnegação, contribuíram para o engrandecimento do seu historial. Assim, homenageamos aqueles que muito contribuíram para a elevação de Esposende da cidade, seja pela sua ação política, seja pela entrega profissional. Nomeadamente, Fernando Alberto Matos Ribeiro da Silva, António Fernando Couto dos Santos, Luís Marques Mendes, o já falecido João Maria Leitão Oliveira Martins e Alberto Queiroga Figueiredo. Assim, chama ao palco o Sr. Dr. Fernando Alberto Matos Ribeiro da Silva, governador civil em 1993.
Estou aqui muitos companheiros que estiveram nessas lutas todas, etc, etc, etc. Acima de tudo, a mim, e a tantos quantos trabalhamos durante muitos anos, foi em favor da comunidade em geral e não de cada um em particular. Eu não esqueço nunca a Esposende. Eu conheci a Esposende há muitos anos, desde rapaz, meus pais tinham possibilidades, e efetivamente eu conhecia bem a Esposende e toda esta zona que aqui está. E ainda hoje fiquei surpreendido, por assim dizer, com muitas coisas que já não via, por exemplo, há 4, 5, 6, 7 anos. Mas a minha única coisa que mais me impressiona nisto tudo, ao longo da minha vida que levei, foi que é possível nós, efetivamente, conseguirmos obter aquilo que desejamos e que queremos para os nossos e que seja muito melhor para os nossos. E eu, ao longo destes 40 e tal anos, já lá vão 87, tive sempre muita dúvida na vida política. Tive muitas dúvidas em tudo aquilo que me rodeava, mas eu dizia não, eu tenho possibilidades de fazer alguma coisa, seja pelos meus, mas seja acima de tudo por todos, eu não há dúvida nenhuma que eu vou dar todas as possibilidades que tenho. Isso aconteceu. E eu olho para aqui, para esta mesa, eu dizia, eu, afinal de vós, eu sou o pior de todos. Eu fiz muita coisa, mas foi muita coisa por vocês, por todos aqueles que estão, muitos dos que não estão. E é das coisas que eu costumo dizer, acentuar que é assim, não é fácil ser-se político em Portugal ou noutro país qualquer, mas é fácil, se quisermos fazer por Portugal, neste caso, por Portugal, e neste caso em particular, por Esposende, tudo aquilo que nós desejamos, mas acima de tudo que lutamos até efetivamente à exaustão. A mim, eu hoje quando recebi, ou há dias recebi este convite, fiquei assim a olhar para aquilo e dizer, mas depois eu pensei, mas afinal, não há dúvida nenhuma que tenho tantas pessoas amigas, e hoje vi tantas, algumas delas, que recordo com saudade, tantas que aqui estão, e que me deram cabo de juízo, algumas delas. Mas não há dúvida nenhuma que eles levam cabo de juízo, mas era para bem do todo. E eu não esqueço mais isto. E, portanto, para mim o problema é este. Senhor Presidente, conheço há uns anos, quem se conhece muita gente que aqui está, distingo todos por igual, não posso distinguir por igual, porque cada um é dentro das suas possibilidades, mas há uma coisa que eu digo, vale a pena trabalhar pelos outros, e vale a pena trabalhar por Portugal, e vale a pena trabalhar por Presidente. A todos, muito obrigado, as melhores facilidades. Chamo agora o Sr. Engenheiro António Fernando Couto dos Santos, Ministro da Educação em 1993. E agora o Sr. Alberto Queiroga Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Esposende em 1993. Eu não tenho discurso escrito, vou falar com aquilo que está cá dentro, porque esta homenagem não é só para mim, não é? É para outras pessoas. E eu gostaria, primeiro, falar de conselho. Eu gostaria que os vereadores que estiveram comigo na altura, o Neiva, o Adelino, não sei se está cá, e o Guilherme. Se não estou em erro, está correto. Éramos 4. Gostava... o Luciano era o Guilherme. O Guilherme é também depois. Então, era o Guilherme. O Luciano, não está cá. Da Assembleia Municipal, da altura, em representação, naturalmente, de todos os membros da Assembleia Municipal. E gostaria de um autarca. De Esposende, infelizmente, faleceu, da altura. Das Marinhas também faleceu. Pedia ao de Gandra, ao Fernando de Santos, que deve estar aqui. Fernando Marques, desculpe lá. E agora, porque isto também não foi só a política, foram os trabalhadores. Gostava que um dos trabalhadores
em representação dos trabalhadores todos da Câmara, poderia ser a Amélia. Meus amigos, eu ainda esta semana tive a oportunidade de ler no jornal algumas pessoas que diziam que estavam a pensar que o município passar a cidade teria naturalmente um poder reivindicativo maior. Não foi nada disso. O que levou os Esposende a crer cidade é uma coisa muito simples. Quando chegamos à Câmara, em 90, princípios de 90, o que era Esposende? As pessoas esquecem-se. Estaleiros navais ali, uma total desordem, a avenida com passeios interbatida, o Rodrigo Sampaio, o Rocha Gonçalves a desfazer-se. Ou seja, eu, como muitos de vocês, quando estava, por exemplo, em Lisboa e me perguntavam de onde é que eu era, eu dizia que era da Apulia. Porque entendia que a minha terra era mais importante do que a sede do meu concelho. A piscina municipal, nós tínhamos zero para fazer. Fui buscar algum aos fundos comunitários e tive como convencer o engenheiro Braga da Cruz de que Esposende, a piscina de Esposende, era uma piscina de interesse intermunicipal. Porque era só dessa forma que eu conseguia o dinheiro para os fundos comunitários. Aquela coisa que está ali, custou-nos na altura, talvez foi 700 mil contos, mas eu acho que no final não deve ter andado muito longe de 800 mil contos. E por isso eu gostaria de prestar aqui uma homenagem também ao engenheiro Oliveira Martins, que já não está entre nós, que governou um período muito curto, após eu ter entrado na Câmara, mas que já no governo, na Câmara anterior, tinha colaborado, por exemplo, na construção deste esporão, do esporão da praia e, naturalmente, de outras obras que eu possa não ter conhecimento. Mas acho que Esposende nunca soube reconhecer o homem político que Esposende tinha e que, no fundo, era um exemplo para todos. Em mim não me têm que agradecer nada, porque eu fiz aquilo que gostava de fazer. Fiz aquilo com muito gosto. E se eu, muitas das vezes, no meu discurso me emocionava, é porque eu sentia as coisas. Eu não fiz nada de obrigado. Eu fiz com um grande prazer de fazer. E depois tem uma coisa, tinha sempre a minha consciência tranquila. Não fiz tudo, não fiz tudo bem feito, mas a minha consciência entendia que sim. E, portanto, foi um gosto, foi um período da minha vida que me marcou muito, que gostei muito, e, portanto, eu só espero é que o município possa tirar usufruto desse esforço, que, no fundo, como eu digo, não foi só meu. Foi desta gente toda que esteve, e dos outros vereadores que vieram, e dos outros membros, dos presidentes da Junta, dos membros das Assembleias, freguesias, foram todos. Portanto, espero que continuem entusiasmados, motivados. Também, quando não se sentirem motivados, é preciso às vezes ter a coragem para sair. Eu filo com muito, muito custo, mas já sentia que já não conseguia dar mais ao município. E, portanto, tive que eu sair, tive a coragem de fazer. Eu tenho que dizer muito abertamente, eu já me custava entrar na porta da Câmara. E a minha continuidade na Câmara era altamente negativa para o município. E, portanto, eu tive que faltar ao compromisso com as pessoas, mas o que me preocupavam eram as pessoas, e apesar daquilo que pudessem pensar, eu senti que aquilo era o melhor para o município. A razão da Esposende passar a cidade foi um pouco esta. Foi o culminar de um trabalho, foi uma intenção propositada para poder afirmar o Conselho. E eu acho que hoje o Conselho de Esposende orgulha-nos a todos. Muito obrigado. E agora vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Domingos, Cabo Verde, o Dr. Clemente Garcia. Aproveito esta oportunidade para, em nome do município de São Domingos, Cabo Verde, felicitar-vos pela celebração das Bordas de Prata, desejando a si, caro amigo e presidente, a sua magnífica
equipa camarária, as maiores felicidades na condução do destino da cidade e do município e augurar votos para que continue a trilhar o caminho de desenvolvimento em prol da melhoria das condições de vida dos esposendenses, pois é visível o progresso do município nesses últimos anos. Permitam-me, a partir desta linda cidade de Esposende, de gente muito alegre, acolhedora, transmitir a mensagem de gratidão que me foi incumbida pelos munícipes de São Domingos, pela vossa participação nas comemorações do Dia do Município de São Domingos, pois o calor humano, a emoção e a interação com que os são-dominguenses, a quando a vossa visita, deixou saudades e reforçou ainda mais as nossas relações de amizade e de cooperação que, ao fim e ao cabo, constitui a essência da nossa existência enquanto comunidades de bem. Caras e caros esposendenses, a morabeza do cabo-verdiano caracteriza-se pela peculiar simplicidade no acolhimento das pessoas, pela sua rica e diversa riqueza cultural, no paladar da sua variedade gastronómica e num típico estilo de vida que encanta e fascina aqueles que nos visitam, pois que vivemos uma época marcada pela homogeneização cultural, isto é, no mundo globalizado, em que a relação espaço-tempo se modifica diariamente os governos nacionais e locais. Afigura-se-nos, pois, muito acertada e bem atual a defesa do robustecimento do município como forma de enraizar e vivificar a democracia a nível local e, como dizia, e como meio para contrapor o chamado centralismo real. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção, um caloroso abraço de todos os são-dominguenses. Segue-se a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Esposende, o Dr. Agostinho Silva. Hoje, dia 19 de agosto, num cenário lindíssimo, uma paisagem bela, como dizia o Presidente Alberto Figueiredo, com um município que é considerado hoje uma terra de referência. E neste dia se prefazem 25 anos da elevação de Esposende da cidade e que permitiu uma nova abordagem no desenvolvimento de todo o município. Um sonho, à data liderado pelo Presidente Alberto Figueiredo e acompanhado por muitos esposendenses, hoje aqui presentes, o engenheiro Couto Santos, o engenheiro António Ribeiro, o engenheiro Oliveira Martins, já não presente entre nós, mas por muitos amigos de Esposende também. Numa época em que não é fácil abraçar de alma e coração a causa pública, em que não há reconhecimento da atividade política e em que um trabalho realizado pelos políticos não é muitas vezes reconhecido, é bom saber-se que há pessoas que disponibilizam uma parte da sua vida à causa e ao serviço público com uma única preocupação: de melhorar a qualidade de vida da população e em gerir os recursos do município, em especial os recursos financeiros, que cada vez são mais escassos e que exigem uma ponderação adequada nas opções e nas políticas a implementar. Governar o município com a forma próxima como o Sr. Presidente faz, leva naturalmente a um maior número de pedidos e a uma pressão acentuada nas decisões. Uma palavra final de apreço de todos os membros da Assembleia Municipal pela atribuição das medalhas dos louvores a todos os homenageados e à qual também nos queremos associar. E por isso, a melhor forma de fecharmos o Dia do Município de Esposende e também esta data dos 25 anos da elevação à cidade será a de verificarmos que o município de Esposende tem uma liderança forte, um presidente empenhado, dedicado, próximo das populações, com projetos em curso e políticas destinadas à resolução das necessidades reais das populações, e existe uma equipa motivada por fazer mais e cada vez melhor. Continuação de bom trabalho para todos, para bem da persecução dos interesses próprios dos cidadãos e, no fim, do interesse público. Muito obrigado. A encerrar o período de intervenções, vai usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, o arquiteto Benjamin Pereira. O dia 19 de agosto é, pelo menos desde há 446 anos esta parte, um dia muito especial para Esposende e para a sua população.
Em 1572, D. Sebastião, rei de Portugal e dos Algarves, honrou esta terra e as suas gentes, reconhecendo a sua muito reclamada autonomia relativamente a Barcelos. Por carta régia, cuja réplica está atualmente em exposição nos Passos do Conselho, foi então formalmente criado o município de Esposende. De uma terra pobre, de gente que lutava contra as agruras e dificuldades da vida, sobrevivendo da agricultura e da pesca, mas desde esse momento, munida da possibilidade de determinar o seu futuro, foi sendo construído este magnífico município que herdamos e que temos a honra e a obrigação de continuar a elevar e dignificar. E sim, claro que temos orgulho nas nossas raízes, no nosso passado, mas temos também muito orgulho naquilo em que nos transformamos por ação de muita gente que deu a esta terra o seu trabalho, o seu saber e a sua influência. Esposende é paisagem, é natureza, é monte, rios e mar. É também território construído, infraestruturas, edifícios e estradas, mas uma verdadeira comunidade, como é a deste município de Esposende, é essencialmente história, cultura, é tradição, é religião, é cantares e romarias, é artesanato e gastronomia. Uma comunidade tem corpo, mas tem essencialmente alma. E tal como acredito, o corpo desvanece e regressa à terra de onde saiu, mas a alma permanece viva. Vive e manifesta-se na memória, no pensamento, na boca e nos atos de cada munícipe, dos que aqui nasceram e vivem, mas também daqueles que têm cá as suas raízes ou simplesmente se deixaram adotar. E é precisamente porque temos essa alma enorme e também a proporcional memória que continuamos a festejar, ano após ano, a criação deste município. Festejamos e celebramos muito mais por aquilo que somos enquanto povo, com identidade própria, do que por aquilo que temos. Foi, imbuídos deste mesmo espírito nobre e bairrista, que um grupo de homens bons deu há já 25 anos um passo determinante para o desenvolvimento de Esposende, promovendo as iniciativas necessárias com vista à elevação da sede do Conselho à categoria de cidade. Comemoramos por isso, também hoje, neste dia 19 de agosto de 2018, os 25 anos de elevação de Esposende à categoria de cidade. Elaboramos para isso um conjunto de iniciativas com vista a celebrar estas bodas de prata, dentre as quais o lançamento de uma publicação alusiva à data, Esposende um desejo chamado cidade, do qual tem aí um exemplar. Aí se recordam e imortalizam os protagonistas, os atos, as comemorações e também as repercussões na imprensa local e nacional há 25 anos. Lançamos também uma medalha comemorativa, o selo e bilhete postal do CTT, e valorizámos o nosso programa com um desfile de carros antigos e com um videomapping de ontem, eventos que foram verdadeiramente espetaculares. Temos razões redobradas para comemorar, pois Esposende cresceu de forma exponencial nestes 25 anos e apresenta-se hoje como uma terra dinâmica, empreendedora, desenvolvida e acolhedora, do melhor que este país tem para se viver e investir. A todos aqueles que tornaram possível esse ato, que lutaram e deram a cara por esse desiderato, em especial os nossos conterrâneos, Sr. Alberto Figueiredo e Engenheiro Couto dos Santos, mas também o Dr. Fernando Alberto Matos Ribeiro da Silva, o Dr. Marcos Mendes e ainda aos familiares do saudoso Engenheiro Oliveira Martins, entregamos hoje uma salva de prata como forma de recordar, agradecer e honrar a sua atitude. Peço para todos eles uma calorosa e efusiva salva de palmas. Há um ano, estávamos às portas de mais um ato eleitoral autárquico. Apelava no meu discurso ao civismo e à elevação na campanha e nas eleições. Apelava ainda à participação massiva, independentemente das orientações de voto. Felizmente, os meus apelos foram ouvidos e tudo decorreu dentro da maior normalidade cívica e democrática, tal como é panágio das gentes de Esposende. Hoje é o dia de agradecer a todos quantos se envolveram nessas eleições. Foram umas eleições memoráveis e históricas por várias razões. O povo de Esposende reconheceu o trabalho feito, reconheceu o empenho e dedicação, a seriedade e a transparência e soube distinguir e separar, como sempre, o trigo do joio. Há que agradecer e, acima de tudo, continuar a corresponder às suas expectativas. Foi a vitória da política de interesse público e da defesa da comunidade. Não sou muito de vibrar com as vitórias, tampouco de desanimar com os insucessos. Mas digo-vos com franqueza, foi um dia inesquecível para mim, para aqueles que me acompanharam e essencialmente para o povo de Esposende. Que lição de democracia, meus caros concidadãos, que maturidade e que lucidez que o povo deste município teve na escolha do que verdadeiramente interessa para a comunidade. Parabéns a todos e muito, muito obrigado. De então para cá, temos vivido tempos difíceis, em que se tentam criar entropias e entraves ao nosso trabalho, em que se aposta numa lógica persecutória
e numa permanente descredibilização do desempenho autárquico e dos seus protagonistas, em que se pratica política de crítica injusta e destrutiva, em vez de produtiva e construtiva, onde o cidadão deixa de ser o fim último do exercício da política e é transformado apenas no veículo para aceder ao poder. Este é o cenário político lamentável em que temos que trabalhar, havendo, contudo, quem ache que estas são as regras do jogo, como se não houvesse uma forma decente de fazer política. Acresce a tudo isto o facto de que, atualmente, a gestão municipal se debate com inúmeros problemas e dificuldades. São os aumentos de custos correntes derivados dos aumentos dos salários dos trabalhadores, a proposta de transferência de competências por parte do Estado para os municípios sem o correspondente suporte financeiro, a crescente falta de civismo e mesmo os sucessivos atos de vandalismo praticados sobre o património público municipal, como é, infelizmente, o caso dos passadiços e dos parques infantis. É ainda a inenarrável burocracia inerente às candidaturas aos fundos comunitários, onde se inclui um Tribunal de Contas que emperra e atrasa meses a fio o avanço das empreitadas. Enfim, uma teia de dificuldades a acrescer à gestão dos limitados recursos humanos disponíveis e a uma contratação pública desajustada da celeridade que se impõe na concretização dos interesses do município. Mas, obviamente, que isso apenas nos dá mais força e vontade de trabalhar. E confesso que a realidade está a superar as nossas melhores expectativas. Os meus compromissos e os da minha equipa estão aí, bem patentes e são para levar a sério. Está mais do que demonstrado que temos um projeto de desenvolvimento que escapa à lógica eleitoralista de preparar tudo para os meses antes das eleições. Trabalhamos em contínuo, sabendo que cada dia que passa, sem se concretizar um projeto, é um dia perdido para Esposende. Recordo que estamos a trabalhar com o maior orçamento real de sempre desta Câmara, na ordem dos 31 milhões de euros, e que há 4 anos, quando assumi as minhas responsabilidades pela primeira vez como Presidente, tive disponível um orçamento de cerca de 17,5 milhões de euros. Algo mudou e mudou para melhor. Temos várias intervenções terminadas e prontas a serem inauguradas, tal como o Polidesportivo dos Meses, a requalificação da Fonte Santa Marinha em Rio Tinto, a Ponte dos Shows em Forjães, a ampliação do cemitério de Belinho e a requalificação do troço sul da Rua Serpa Pinto em Fão. Outras em fase final de execução, como a Avenida de São Martinho em Gandra, a requalificação da Rua da Igreja em Apulia, assim como as obras em 5 escolas do primeiro ciclo, nomeadamente pinturas e substituição de coberturas. Em execução, com prazos mais alargados, temos o saneamento em Marinhas, quer em Outeiro, quer no Monte, a melhoria do acesso ao Centro de Saúde de Fão e o troço da ecovia do litoral entre Apulia e Fão. Está já adjudicada e em arranque, após as férias das empresas, a intervenção na Escola Secundária Henrique Medina, o Centro Interpretativo do Sargaço em Apulia, assim como a intervenção na Doca de Pesca de Esposende. Isto enquanto aguardamos a declaração de utilidade pública para a obra do canal intersetor. Lançámos, entretanto, o concurso da Rua das Oliveiras em Palmeira e relançámos o da Escola do Faz por ter ficado deserto. Estamos a trabalhar nos restantes projetos do PARU, nomeadamente o Mercado Municipal, a Zona Central de Marinhas, o Largo Rodrigues Sampaio, o Arquivo Municipal e a Alameda de Bom Jesus. Estamos também com os projetos do Parque da Cidade e da nova ponte pedonal e ciclável sobre o Cávado, assim como com o início do processo de construção de um edifício onde se instalará o IPCA com os cursos TESP e a Escola de Verão. Simultaneamente, decorrem mais 5 empreitadas de construção de troços de ecovia em Sepães, Rio de Moinhos, Foz do Neiva, a magnífica ponte sobre o Neiva entre Esposende e Viana do Castelo e ainda a finalização do troço em Fonte Boa. Aguarda-se para breve a entrega da estação rádio naval ao município, sendo que nos foi transmitida a semana passada o despacho final que tanto desejávamos. Dentro de dias, iniciar-se-á fisicamente um processo que marcará para sempre este município. A instalação do Centro Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia Marinha em parceria com a Universidade do Minho. Mas, tal como já referi anteriormente, o desenvolvimento de um município não pode assentar e muito menos ser avaliado apenas pelas obras que se vão fazendo, por mais necessárias que elas sejam. Há outros projetos de natureza imaterial que merecem a nossa total atenção e dedicação, até porque, na maioria das vezes, são muito mais impactantes na vida da nossa população do que os primeiros. Falo do apoio permanente às nossas juntas de freguesia, às instituições sociais, desportivas, culturais e recreativas, assim como de projetos de iniciativa municipal com caráter inovador. Apenas a título indicativo, recordo, na área social, a loja social, que irá inclusive ganhar uma nova casa em Novas Valências, o programa de apoio ao arrendamento e a reabilitação de habitações degradadas, um pouco por todo o concelho, através dos apoios concedidos à Esposende Solidário. Na educação, o apoio às famílias, na aquisição dos livros escolares, as bolsas de estudo e o importante projeto de combate ao insucesso escolar que está a ser implementado. No desporto, a meia maratona de Esposende, o prólogo, o Grande Prémio Jornal de Notícias, o incremento permanente da qualidade no Esposende Cup. Na saúde,
as parcerias estabelecidas com o ISAB, assim como um importante plano estratégico municipal para o bem-estar animal que estamos a implementar. No desenvolvimento económico, os apoios e isenções já atribuídos no âmbito do regulamento de concessão de incentivos ao investimento, nomeadamente aos agricultores, e a manutenção da isenção de derrama, do pagamento da publicidade e de ocupação do espaço público por parte das esplanadas. Na modernização administrativa, vem aí uma pequena revolução, no sentido de melhorar exponencialmente a qualidade e tempo de resposta aos munícipes. Estamos a investir imenso em formação e meios informáticos para uma desmaterialização de processos e maior fluidez dos procedimentos, isto considerando a escassez de recursos humanos e as cada vez maiores responsabilidades e competências dos municípios. No turismo, a presença assídua em feiras nacionais e internacionais, as iniciativas de caráter local, como são o Março com Sabores do Mar ou, por exemplo, a nossa programação de verão. Na cultura, os apoios aos projetos municipais do Coro de Pequenos Cantores, Ars Vocalis e Coro Sénior, as sucessivas publicações e exposições, assim como o projeto Criarte, de apoio e dinamização da arte teatral no município. Como é por demais evidente, um trabalho muito diversificado e de largo espectro, onde nenhuma área pode ser deixada para trás. O município tem ainda que dar atenção às suas empresas municipais, Exposenda Ambiente e Exposenda 2000, assim como a Azenda Ensino, verdadeiras extensões da autarquia que prestam um serviço inestimável e de maior qualidade à nossa população. Temos que estar atentos à conjuntura atual, aos novos desafios que são apresentados, nomeadamente à escola profissional e à escola de música. É preciso pensar e projetar esta instituição para as próximas décadas, valorizá-la, fazê-la crescer e ser mais abrangente. Da escola profissional, pede-se essencialmente uma maior adequação da formação à procura por parte do nosso tecido empresarial com os níveis de qualidade a que já nos habituou. Quanto à escola de música, pede-se uma maior abrangência em termos artísticos, integrando novas valências e um papel de coordenação que lhe assentaria muito bem. Tudo deve ser feito com uma ampla discussão e olhando sempre, em primeiro lugar, aos superiores interesses dos alunos e dos pais, mas também aos inalienáveis interesses da instituição. A Azenda Ensino tem sido e deve continuar a ser uma instituição ao serviço da comunidade como garante da formação profissional, intelectual e artística dos nossos jovens e crianças. Este é também o dia para esclarecer os nossos munícipes acerca de alguns processos mais mediáticos, porque temos consciência dessa necessidade, até porque as redes sociais são propícias à divulgação de informação propositadamente manipulada com vista ao condicionamento da opinião pública. A aquisição das instalações do Clube de Futebol de Fão pela Braga SAD. O clube vive uma situação aflitiva com dívidas que rondam 1,5 milhão de euros. A Braga SAD tem interesse em desenvolver um projeto em parceria com o Fão e com o município com vista ao desenvolvimento do seu futebol de formação com abrangência até aos sub-23. Simultaneamente, pretendem desenvolver um centro de estágios com construção de mais campos e com a construção de uma unidade de alojamento. O município, uma vez que não pretende investir mais um cêntimo nas atuais condições em que o clube se encontra e porque reconhece enormes mais-valias para o clube e para o Conselho nesta intenção, vê de forma muito positiva e tudo fará para que chegue a bom porto este interesse da Braga SAD neste investimento. De momento, decorrem negociações e o processo de licenciamento deste espaço junto das entidades competentes. E esta é, como é evidente, uma condição fundamental para que possa haver evolução neste processo. Como é óbvio, o município defenderá intransigentemente os seus interesses e investimentos aí efetuados. Restinga de Ofir. Tal como é de conhecimento geral, a empreitada de intervenção na Restinga de Ofir, promovida pela Polis Litoral Norte, não produziu os efeitos preconizados pela comissão criada para o efeito no longínquo ano de 2009. Apesar de o município não ter tido qualquer comparticipação financeira nesta obra, contrariamente ao que algumas pessoas tão bem informadas quanto eu tenho vindo a dizer, a Polis Litoral Norte avançou com um processo em tribunal contra o empreiteiro para se ver ressarcida dos valores investidos que correspondem aos fundos do POVT e componente nacional do capital do Estado nesta sociedade. Entretanto, está a ser preparado um protocolo com a APA, Agência Portuguesa do Ambiente, para desenvolver um projeto com outras características para o local. Isto considerando que a Polis Litoral Norte se encontra em processo de liquidação e que se preconiza a Agência Portuguesa do Ambiente como sua substituta na gestão deste tipo de processos. Digníssimas autoridades, minhas senhoras e meus senhores, tal como dizia no início desta intervenção, comemoramos muito mais por aquilo que somos do que por aquilo que temos. É através do esforço e do talento de algumas personalidades que nos vamos afirmando no território e construindo o prestígio deste grande município que é Esposende. Um trabalho, um ato, um percurso de vida que, ao ser confrontado com os nossos princípios éticos e com as responsabilidades que assumimos, nos impelem e conduzem para a necessidade de manifestar publicamente o nosso reconhecimento. As regras são apertadas.
levadas muito a sério e não são suscetíveis de abordagens e manipulação política. Para ser condecorado ou louvado, pelo menos enquanto eu andar por cá, é preciso merecer e ter feito algo que verdadeiramente o justifique. Os homens e mulheres, assim como as instituições hoje agraciadas, fizeram de facto algo de distintivo e merecem a nossa gratidão. Cumprimento de uma forma efusiva todos os homenageados deste dia e dou-lhes os parabéns em nome do povo de Esposende. O vosso trabalho e o vosso empenho têm contribuído para o engrandecimento desta terra. São, a partir de hoje, verdadeiros embaixadores de Esposende. São cidadãos exemplares a serem seguidos e servindo de exemplo para os demais, nomeadamente para os mais jovens, formatando-lhes o caráter e moldando opiniões pelo exemplo. Sempre debaixo da premissa do interesse da comunidade e de um contributo generalizado para a melhoria da vida de todos. Uma palavra também para os familiares daqueles que infelizmente já não estão entre nós, na certeza de que o que aqui fazemos hoje é um ato da mais inteira justiça e que, mesmo sendo tardio, não poderíamos nunca deixar de o praticar. Termino aproveitando o momento para dispensar uma palavra fraterna e amiga ao meu homólogo de São Domingos, o Presidente do município, Dr. Clemente Delgado Garcia, agradecendo de forma penhorada o esforço que fez para poder estar presente entre nós. Mais do que isso, agradeço-lhe a forma calorosa como me receberam a mim e ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal por altura das comemorações do vosso dia do município, em março passado. Foi a concretização dos princípios que conformaram a oficialização da nossa cooperação. Encontrei um povo feliz, apesar das muitas necessidades. E encontrei também um município excelentemente bem gerido pelo meu homólogo, onde a melhoria das condições de vida dos seus concidadãos é a sua principal prioridade. Está o Presidente e amigo de parabéns e faço votos de que consiga concretizar todos os seus projetos em prol das suas gentes. Gostaria que levasse daqui um abraço caloroso para todo o povo de São Domingos e a garantia de lá voltarmos. Mas não quero que leve só um abraço. Se bem se lembra, quando lá cheguei, fui a uma das freguesias do seu município, numa cerimónia onde celebrava a chegada da energia elétrica. A escola local, para além do estado de degradação, não tinha, obviamente, instalação elétrica. Prometi ao Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, presente nessa cerimónia, e ao meu amigo Clemente, que o povo de Esposende ia ajudar. Quero que leve daqui a garantia de que vamos dar de imediato início a uma campanha, através da nossa loja social, com vista a cumprir a minha promessa. De tal modo que no próximo dia do município de São Domingos, em 13 de março, essas crianças já possam ter a sua escola eletrificada e eventualmente introduzir mesmo outros melhoramentos bem necessários. Minhas amigas e amigos esposendenses, por via do intenso calor que se faz sentir, não vamos poder ter hoje o espetáculo piromusical que estava programado. Existe uma comunicação oficial da tutela que nos impede de fazer e a lei é para cumprir, sendo que o município tem ainda responsabilidades acrescidas, devendo dar o exemplo, por muito que gostássemos de proporcionar esse espetáculo à população e àqueles que nos visitam. Por outro lado, todos sabemos o calvário que passaram nos primeiros dias de agosto os habitantes de Monchique, onde a área ardida ultrapassou os 28 mil hectares, 5 vezes superiores à soma de todos os outros incêndios ocorridos este ano até essa data. Um drama para o povo desse município e de outros vizinhos em muito menor escala, que, pelos vistos, não estará a ser abordado do ponto de vista dos apoios da mesma forma que os incêndios do ano transato. Decidi, em conjunto com o meu executivo, doar esse dinheiro ao município de Monchique para ajudar na reconstrução das habitações afetadas. Não veremos o fogo de artifício mais logo, mas aliviaremos o sofrimento daqueles que mais precisam, na mesma medida daquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós num momento tão difícil e aflitivo como o que passaram. Caras e caros munícipes, o trabalho autárquico é difícil e cada vez mais exigente. Todos são poucos para colaborarem neste esforço e ajudarem a gerir este município que é, em última análise, de todos vós. Peço-lhes que olhem para cada rua, cada caminho, cada edifício público como se fosse vosso. Cuidem do que é público, contribuam para a melhoria e discussão dos nossos regulamentos, sugiram alterações, opinem sobre as obras e projetos, colaborem com as instituições e, na medida do possível, sejam munícipes proativos. Mas lembrem-se, façam-no sempre com o devido respeito e elevação, para que, simultaneamente, consigamos construir uma sociedade melhor, mais respeitadora e solidária como legado aos nossos vindouros. Agradeço ainda a todos que participaram de forma ativa
enquanto eleitos e representantes do povo, nomeadamente aos seus presidentes de junta de freguesia e suas equipas, pelo empenho, lealdade e sentido de responsabilidade com que servem o povo que os elegeu. Agradeço aos presidentes e restantes membros dos conselhos de administração das empresas municipais e outras entidades participadas pela autarquia pelo trabalho desenvolvido. Agradeço aos seus vereadores e vereadoras que aceitaram embarcar comigo nesta nobre jornada ao serviço do povo de Esposende, desejando a todos as maiores felicidades no desempenho das funções que lhes foram confiadas. Agradeço aos colaboradores do município e das empresas municipais o seu empenho, sabendo que grande parte das vezes são eles a face visível do nosso trabalho. Este dia será recordado pelo menos daqui a 25 anos. Outros protagonistas estarão cá, com toda a certeza. Espero que nesse dia possam dizer, tal como nós dizemos hoje dos que cá estavam em 1993, que conseguimos estar à altura das nossas responsabilidades e que ajudámos a construir um futuro melhor para todos. Convido todos os presentes, toda a população e visitantes a assistirem pelas 15 horas ao Festival de Folclore e pela noite, pelas 22 horas, ao concerto dos Resistência, a que seguirá a apresentação do videomapping, hoje também em substituição do fogo de artifício ou do espetáculo piromusical, como quiserem. Deixo-os com votos de muitas felicidades e de muitos sucessos e concretizações para todos. Agradeço a atenção que me dispensaram. Viva Esposende! Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, declaro encerrada a sessão.